Olá pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, temos ou não temos eleição municipal agora, em outubro? Porque pelo que dizem, né, pelo que dizem as pessoas, parece que vai ser só um referendo, né, sobre a questão do JHC. Não teria um adversário capaz de vencê-lo. Você acredita realmente nisso, que essa eleição é uma eleição proforme, o JHC já está eleito? Pois é, uma questão, você colocou bem, as pessoas dizem, não só as pessoas, também as pesquisas, né, apontam que ele é franco favorito. Mas é o seguinte, não tem eleição ganha antes dos votos serem contabilizados, né? Ele é um candidato, sem dúvida nenhuma, muito forte, e hoje, me parece, sem adversário aqui em Maceió, e ele é forte também pela fraqueza dos adversários dele. Veja só, o governo do estado tem 4 candidatos, né? Tem um oficial, Isso, que é o Rafael Brito, porque oficial, porque é do MDB, e é o candidato do senador Renan Calheiros, dos senadores Renan Calheiros, são 2. Mas assim, é um candidato que não demonstra força política nem fôlego para chegar no final da campanha disputando no tete-a-tete. Se você analisar, e quando eu falo das pesquisas, né, as pesquisas palacianas, e algumas eu tive acesso por conta de alguns personagens que me passaram as informações, Rafael, terceiro na lista, terceiro nome na lista dos possíveis candidatos a prefeito de Maceió pelo governo, né? Mais especificamente, enfim, pelo MDB e, no caso, o Rui Palmeira, que nessa altura do campeonato a gente já sabe que vai ser candidato a vereador. Você adiantou isso no seu blog, né? Que o Rui Palmeira seria candidato. Você conversou com ele, não é isso? Não. A informação inicial foi do Vôlei Malta, que eu vi a do Vôlei. E aí eu comentei depois isso, conversei com algumas pessoas, conversei com o Joãozinho. Você conversou com as pessoas, você... Mas não com ele, Rui Palmeira. Mas o fato concreto, ele não vai ser candidato, é candidato a vereador. E aí, o que acontece? É o terceiro, o segundo, o primeiro era o Rui, o segundo, o Alexandre Aires, e o terceiro, o Rafael Brito. E num patamar muito baixo. O Rui era o segundo com 10%. É isso, a última pesquisa. Mesmo ele sendo terceiro, os 2 primeiros também não fariam sombra. Não fariam sombra. Aí aparece, ainda tem agora os nomes dos que esperam ser lançados, né? Bárbara Faustino, do PSB, que eu confesso que eu não conheço, secretária de Turismo, dizem que é uma boa moça, enfim. E tem também o Lobão, que é um personagem folclórico, mas me parece que perdeu a aura já do voto de protesto. Então, o Solidariedade, que está ali, é um partido da periferia do governo, né? Enfim, é linha auxiliar do MDB e do PSB, um partido sem nenhuma projeção aqui em Maceió, deve ter candidato a vereador, não sei nem os nomes, enfim, mas já tem um Mascarado, né? Não tem um candidato Mascarado. Mascarado, né? O Zorro. Tem a Silvânia, né? Silvânia Barbosa, acho que é a mais forte, né? Da coligação. Silvânia Barbosa entrou no Solidariedade. Foi, exatamente. Pois bem, então vamos lá. Né? Enfim, né? É possível que seja eleita, tem o Marco Barbosa. Mas existe fora ou dentro do governo, ou em qualquer espectro, um nome que fora o Renan Filho, né, que não vai sair de ministro para secretário, que possa fazer sombra ao JHC? Olha, eu acho que a única chance dos palacianos ganharem essa eleição aqui em Maceió é se aparecer um escândalo, aquela história de batom na cueca, como diria o Ulisses Guimarães, né? E que desgastasse de tal maneira o JHC, o que parece improvável a essa altura, porque ele só vem apanhando, né, dos governistas e da rede, né, de comunicação do governo de forma geral, né, a formal e a informal. Então, só um escândalo de grandes proporções tiraria, acho eu, essa eleição do JHC. Ele pode terminar a eleição menor? Pode, mas me parece, a essa altura, muito dificilmente será batido por um candidato do governo. Tem um outro nome ainda, o Ricardo Barbosa, né? Que é do PT, mas que, do ponto de vista eleitoral, insignificante. Né? Ele não tem voto para ser vereador hoje. Tudo bem, pode até vir a ser, mas num determinado cenário que não o de agora. Candidato a prefeito, muito menos. E ainda tem um detalhe. Um candidato do MDB, e vai ser o principal candidato, os outros terminarão funcionando como laranjas, né?
informais, né, do Rafael Brito, o tio Rafa, um cara que se apresenta Tio Rafa, Rafa, mas tem toda uma questão de marketing nisso. Pois questão dos eu confesso que eu não entendo, mas aceito, cada um faz o que achar melhor e que pode lhe render. Mas isso não é ruim para a população? Olha, mas é o que nós temos, né? Nós chegamos a esse momento aqui, convenhamos, já falamos aqui, o JHC tem um tamanho que tem hoje porque chegamos a esse ponto. O JHC há 20 anos não teria a mínima chance de chegar nem perto da prefeitura, com o nome você imaginar que o Ronaldo Lessa que foi prefeito de Maceió, mesmo a Cátia Borne, né, que é uma figura folclórica, mas é uma pessoa que tinha um histórico, né, enfim, de atuação, inclusive como vereadora de Maceió. O JHC, não, chegou à condição de imbatível hoje. Não acho, repito, que existe eleição ganha, mas no cenário atual ele é, de fato, imbatível por conta das circunstâncias. É o que nós temos por hora. É a mesma coisa, um candidato, tio Rafa, né, achando que vai angariar o voto de adolescentes porque se chama tio Rafa, eu acho uma grande bobagem. Mas eu vi, na época, quando ele era candidato a deputado federal, que ele tinha crescido muito depois que adotou esse nome. Ele cresceu muito por causa da máquina da educação. Uma máquina poderosa, uma Secretaria da Educação no estado de Alagoas. É uma secretaria poderosa, cheia de dinheiro e de emprego e de cargos. E foi exatamente usado, a gente sabe disso, né? Para que ele se elegesse, e ele se elegeu. Tem feito um mandato, procura visibilidade, mas também não encontra, porque para você se criar lá em Brasília, demanda um tempo. E por mais ajuda que ele tenha do senador Renan Filho, né? O senador Renan Pai não é exatamente um cara que tenha muito espaço entre o MDB da Câmara Federal. E em Maceió existe aquilo que se chama, eu particularmente não gosto da expressão maldição dos calheiros, né? Porque parece uma coisa sobrenatural, e eu, como não creio no sobrenatural, enfim, mas vou repetir aqui, reproduzir, mas tem uma resistência muito grande, é uma marca muito forte, ruim, convenhamos, para o MDB aqui, ter um candidato dos calheiros. Os calheiros perdem sempre em Maceió. Renan Pai, Renan Filho perdem sempre em Maceió. Desde 1988, né, que não consegue emplacar um candidato a prefeito com chance de chegar numa disputa final. Se você lembrar, o Zé Vanderlei, quando disputou com Alberto Sexta-feira, sem hífen, né? E o Cícero Almeida, ele não conseguiu chegar ao segundo turno. E me parecia que ali o Vanderlei era o melhor candidato a prefeito de Maceió. Naquele momento, o Vanderlei tinha uma imagem muito boa. Mas se desgastou, o candidato do Renan Calheiros, e fica nessa história, e o cara foi se diluindo, né? E fica marcado, né? Marcado, e desapareceu, né? Tanto que o Vanderlei reapareceu agora como candidato a deputado estadual, se elegeu por conta de reduto eleitoral, de cacimbinha, da família dele e tal. Aliás, é um deputado estadual, me perdoe, muito fraco, né? Uma pessoa boa, né, Vanderlei, mas como parlamentar é fraco, não disse para que foi para a Assembleia Legislativa. Lamento, tomara que ele se recupere. Então, hoje, o que a gente tem? JHC, os candidatos do Palácio que são muito fracos, e ele que tem uma comunicação direta com a população, muito boa no sentido não da qualidade dessa comunicação, mas da forma como ele chega, e tem receptividade. Ele tem uma inteligência política, que convenhamos, né? Não só para falar com a turma das redes sociais, mas também da população dos bairros, da periferia, né? Ele vai, ele é o político tradicional também, né? Ele vai para os bairros da periferia e tem essa comunicação fácil. A dona Mariazinha, dona Fulaninha, então vai na casa das pessoas. É um modo Maluf, né, de fazer política, mas que dá muito certo sempre, né? Todos os políticos tradicionais usam ou usaram esse método de contato, e isso é muito bem visto. O Collor fazia isso maravilhosamente, né? Você lembra os beijos e abraços? Eu fui testemunha, eu vi no interior, eles descendo do carro, parecia um superstar. Pois é. E o JHC, não, sem a dimensão do Collor, também faz muito bem esse trabalho. E tem sido, por outro lado, um candidato que a elite vê muito bem, né? Os empresários do turismo, né, da orla, de Maceió, dos serviços, veem o JHC muito bem. E tem essa população, por exemplo, do Benedito Bentes, que é ali uma outra cidade, né, que
também preza muito pelo JHC, pelas obras realizadas lá, ele vem realizando, né, nas comunidades. Isso é importante. Você vê, o governo do estado tenta chegar nessa seara e não consegue, né? Da mesma forma, o Renan Filho tenta atuar nas redes sociais com o JHC. Eu acho uma forma ridícula, minha opinião, tá? Do JHC nessa comunicação de lacração. Mas tem um efeito junto ao eleitorado jovem, ou nem tão jovem, extremamente poderoso. O Renan Filho consegue ser só ridículo. Já viu ele cantando? O cara mandou isso pra mim. O que é isso? Eu teria vergonha, né? Meus filhos viram um negócio desse. Porque Mas faz parte, faz parte. Eu sei, não faz isso porque é o marketing. Eu acho ridículo, mas aí essa história do ridículo ou não é muito pessoal, né? Enfim. É verdade. E aí tem uma discussão. Mas tem o Lula e tem o Bolsonaro. Não acho que teremos influência de Lula e Bolsonaro. Essa polarização, ela não chega em cidades do Nordeste, pode ser que em Salvador, de alguma forma, né? Mas no resto das capitais brasileiras e grandes cidades, essa polarização, em pequenas cidades, não chega. As eleições municipais, elas têm características próprias, né, dos problemas imediatos da população. E sob esse aspecto, não acho que Lula vai intervir, nem o Bolsonaro. Vai ter uma mobilização, quando eles vierem para cá, aí fulano, todos dois vão juntar multidões quando aqui chegarem. Mas não acredito que eles serão definidores do voto do macioense. O que define o voto do macioense hoje é a aprovação, que é reeleição, ou desaprovação da administração do JHC. E por enquanto, pelo menos por enquanto, ele vem sendo muito mais aprovado do que desaprovado. E quando chega do outro lado, os candidatos do governo são muito fracos, né? Caldo de pedra. Enfim, você vê que muito dificilmente essa eleição terá outro resultado que não a reeleição de JHC. Mas, repito, não existe eleição definida antes da contagem dos votos. Perfeito. Estaremos aqui como testemunha, né? Vamos acompanhar mês a mês, né? Você falou só um escândalo tira a vitória do JHC. Nem todo escândalo tira a vitória do político. Não, né? Tem político que convive com escândalo e ganha, né? Não é verdade? É isso. Ricardo, vamos lá para a nossa dica cultural. Vou até aqui abrir o nome. Eu vi um documentário esse final de semana que me deixou irritadíssimo. Aí eu vou repassar para o público, mas já deixando claro essa minha irritação, né, com ele. Se você quiser se irritar, por favor, assista o documentário sugerido pelo Carlinhos. E é o Alex Jones, está no HBO, é o Povo contra Alex Jones. Alex Jones é um radialista de extrema direita, desses que tem tanto, mas nos Estados Unidos eles proliferam. É uma rede de rádio muito importante. Mais antigos, são né? mais antigos. Houve um daqueles inúmeros massacres nas escolas americanas, né? Eu peguei exatamente o nome, Sandy Hook, né? Foram 16 crianças assassinadas e o jovem que assassinou elas acabou também se suicidando. E houve essa comoção inteira contra as armas, contra o uso de armas. E esse radialista é um representante da indústria de armas. E esse radialista chegou na rádio, no programa dele, e disse que aquele atentado não aconteceu, que os pais eram atores, que as mortes não aconteceram e que aquilo era um processo contra a indústria de armas. É tão absurdo, mas assim, o mais absurdo é que várias pessoas acreditaram nele. Ele tem E aí os pais decidiram processá-lo, a dor e tudo mais, e o documentário é sobre esse processo. Eu não vou contar o final e tudo, mas ele é uma coisa impressionante, porque retrata bem essa questão da pós-verdade, das fake news, do poder da comunicação e poder da desinformação, entendeu? Então, o povo contra Alex Jones na HBO. Porque tem a história do povo contra, né? Todo processo dos Estados Unidos, quando alguém é processado, é sempre isso, o povo contra o personagem. Só lembrando essa história, os Estados Unidos, eu estava até conversando com minha mulher esse final de semana, falando, olha, a gente fala muito, né, do Brasil, da falta do nível de educação, do analfabetismo funcional. Nos Estados Unidos isso é muito pior. Os Estados Unidos profundos, né? Você imaginar 56% dos americanos acreditam na existência do demônio. Tá bom, não quero ferir suscetibilidade, não gosto de falar sobre religião, mas é impressionante acreditar na existência do diabo, do demônio, e ver o diabo e o demônio em tudo e qualquer coisa, né? Do cotidiano.
a teoria da evolução lá é um embate permanente, né? E ainda tem hoje gente apresentando processos ou projetos nos Estados Unidos para que a teoria da evolução seja apresentada conjuntamente com o criacionismo, né, nas escolas americanas. Gente, são duas coisas distintas. Uma é questão religiosa e aí é outro território, e outra é questão científica. Então não se pode ensinar na aula de ciências o criacionismo porque não tem sentido, não há espaço para isso, não se comunicam essas duas áreas. Dito isso, vamos à minha sugestão. É a coleção do Hélio Gaspari sobre a ditadura militar. Eu acho um documento fantástico. São 5 volumes. Eu trouxe aqui o 5º volume, o último, que foi, inclusive, lançado muitos anos depois, né, dos 4 primeiros volumes. E assim, traz de forma muito documentada, né, o que foi a ditadura, porque ele teve acesso à documentação que foi encaminhada a ele, entregue pelo Heitor de Aquino, que era secretário do Golbery e do próprio Geisel, Ernesto Geisel, né? E essa documentação deu a ele a possibilidade de fazer uma obra original, até então, sobre a ditadura militar. Como eu disse, são 5 volumes. Esse aqui é A Ditadura Acabada, que foi lançado já há muitos anos. Eu digo até que foi o resto da pesquisa dele. E começa com a ditadura envergonhada, depois a ditadura escancarada, depois a ditadura encurralada e, finalmente, a ditadura acabada. É uma obra fantástica. A crítica, 5 livros, né? São 5 livros. Assim, é muita coisa para ler, mas é bom demais. Eu dizia para o Carlinhos aqui, os 2 primeiros volumes que saíram concomitantemente, né, eu os li em uma semana. Você devora. E olha, eu trabalhando de manhã, de tarde, de noite, porque é absolutamente envolvente. Ele escreve muito bem, o Gaspari, né? E tinha muita documentação. Hoje, acho que a Globoplay, né, lançou, né, um podcast, com esses áudios. Com os áudios que estão já no livro transcritos, né? Claro que deve ser interessante você ouvir, né, as vozes, as conversas, apesar de que eu achei meio falsier, né? As vozes, a inteligência artificial, né? Enfim. Mas não é muito a mesma coisa, não. Mas, assim, fundamental. É uma obra de fôlego, a obra de uma vida. Eu lembro que eu dizia para o meu amigo Fred, que morreu, né, Frederico Joaquim Teles de Farias, digo, olha, depois que publicar essa obra, o Gaspari pode morrer, qualquer pessoa pode morrer depois disso, porque ele vai ser imortalizado. É uma obra para sempre e vale muito a pena. Hélio Gaspari sobre a ditadura, são 5 volumes, mas vale muito a pena. E se você acha que é muito, olhar, dá uma preguiça para ver, puxa vida, 5 volumes, leia o primeiro. E aí depois você vai ver como você vai em frente. Ricardo, obrigado mais uma vez. Grande abraço, pessoal.